Olá, aquarianos e aquarianas. Desejo que estejam bem. Mês de junho chegando, não sei vocês, mas para mim está passando muito rápido. Vocês estão aqui no canal Tarô da G e eu sou a Gesiane. E a proposta aqui é uma leitura, um recado para junho de 2025, para nascidos sob Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, ok? Aquário, junho de 2025. Julgamento, o mago, imperador, o ermitão, a estrela e no conselho, a lua. Uau! Bom, é hora de enfrentar as suas próprias resistências. Ele fala isso duas vezes aqui. Quando ele traz a lua no conselho, a lua é a carta mais densa do tarô. É o que reflete o que a gente não sabe, as inconsistências, o que está escondido, o que está subentendido, e até mesmo as coisas pesadas, no sentido de desafios que nós temos que enfrentar, tá? Isso aqui no conselho. Então, o que ele está dizendo aqui? Que fugir, fazer avestruz, né? Colocar a cabecinha no buraco e fingir que está tudo bem, não faz com que as coisas fiquem bem. Então, está na hora, nessa faixa que você se encontra, nesse momento de vida, de encarar as coisas que você vem procrastinando, né? Como dizem popularmente, empurrando com a barriga. Chegou a hora de olhar para isso. De que forma que eu vou olhar para isso? Ainda como a sensação de que é um empecilho e que é uma coisa que eu não vou dar conta? Não. Eu vou olhar para isso como uma lição a ser aprendida, algo a ser superado, algo a ser entendido. Quando alguma coisa causa muita estranheza, gente, ao invés de nos afastarmos, nós deveríamos nos aproximar para entender o que está acontecendo. E ele fala isso. Quando ele fala que ele traz o imperador aqui, a casa oposta. O que significa? É hora de você ceder um pouco, abrir mão de alguns conceitos já enraizados. É hora de você deixar o novo vir. De que forma? Trazendo transmutação para algumas situações, trazendo mudanças para algumas situações, vendo algumas situações, nada como pessoal. Muitas vezes a gente leva muitas coisas para o pessoal, não é mesmo, aquariano e aquariana? Como se tudo que nos acontecesse fosse exclusivamente por responsabilidade ou para nos atingir. E as coisas não são assim. Muitas vezes as coisas acontecem porque existe uma lição em que nós somos o agente que precisa ensinar ou aquele que precisa entender. Mas dificilmente as coisas nos acontecem no automático, ou no sentido de punição, ou no sentido de que é um pesar. Nós colocamos essas emoções, nós, seres humaninhos, estamos aprendendo a crescer, aprendendo a ser gente, aprendendo a ser grandes, colocamos tudo no modo pessoal. Então, o que ele está falando aqui? Se afasta um pouco. Olha essa situação como um espectador. Quem está na ilha não vê a ilha. É preciso você se afastar da ilha para ter uma visão da ilha. É isso que ele está sugerindo aqui. Se afaste um pouco, tá? Vejam os detalhes, que muitas vezes, por estar muito envolvido nas situações, a gente não consegue ver. Muitas vezes, por estar envolvido emocionalmente nas situações, a gente não consegue perceber. Então, é hora de você se afastar um pouco e olhar como espectador. Colocar sobre essas situações um aprendizado.
E aí as coisas se encerram. E aí a mudança acontece. O que eu tenho que aprender com esse desafeto? Talvez eu tenha que aprender que ele é diferente de mim e eu sou diferente dele, e isso basta. Eu tenho que concordar que ele tenha determinadas atitudes que não são condizentes ao meu modo de ser, de ver e de agir, mas são atitudes dele. Então, eu concordo não com a situação ou com a atitude, mas eu concordo com a decisão ou a condição que ele tem de lidar com isso. Quando eu dou essa concordância, as coisas mudam de situação, porque eu paro de brigar continuadamente pela mudança do outro e tenho a mudança em mim. E é disso que se trata aqui. Por isso que ele fala que é a hora de transmutar e de mudar as coisas. É hora de fechar os ciclos, não trazer de arrasto, não trazer pendências continuadamente que não são suas, que são dos outros, tá? Querendo que as coisas sejam exatamente como você a faria, você decidiria. Então, não coloque essa ótica. Saia da ilha, observe a ilha, que tudo vai tomar uma outra nuance, uma outra circunstância, um outro olhar para você. E esse olhar vai te possibilitar a trazer um desfecho para essa história, tá? Saia um pouco do teu comando. Entenda que muitas vezes a gente precisa, por mais que nos doa, deixar quem a gente ama, colocar a mão no fogo para entender que o fogo queima. Tá? Muitas vezes não é sobre o nosso arbítrio ou decisão que o outro não vai sofrer. Ele não sofre naquele micro instante que ele está se relacionando com você, mas a forma dele se relacionar com as situações vai se ampliar para outras pessoas também. Então, se sobre a sua cautela, tutela e amor, ele aprender a colocar a mão no fogo e perceber que queima, é muito provável que ele não vai fazer isso novamente. Então, o mais difícil que seja, entrega um pouco, tire o seu controle sobre as situações, deixe as coisas fluírem um pouco mais. Isso vai te trazer muito mais leveza, vai te aproximar de um conhecimento interno, de uma satisfação interna. Você vai olhar para as coisas que você realmente alcança realizar mudanças e não vai mais se condicionar tanto às coisas que você não pode mudar ou que não estão ao seu alcance e que você sofre por isso, ok? Então é hora de enfrentar os medos, enfrentar as situações, não para resolvê-las, mas justamente ao contrário, para entender que tem coisa que você não vai resolver, que não está ao seu alcance. Entrega as coisas a Deus. Muitas vezes a gente se coloca no lugar dele, né? Querendo que nós sejamos os agentes solucionadores de tudo, de todos. E isso é muito ruim, muito pesado e muito ingrato conosco mesmo. Deixa Deus com o seu mundo. Cuide você das suas coisas. Oriente, mas não decida pelo outro. Ok? Ótimo mês de junho. Boas resoluções. Obrigada pela escuta. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima.